Olá, sejam muito bem-vindos mais a um episódio do Clube Kids Podcast. Hoje nós estamos com a temática, né, de mulheres que geram. E com muita alegria, hoje eu recebo duas mulheres incríveis, a Juliana Rassi, a Cris Valadão, que hoje nós vamos compartilhar nossa caminhada como mãe, como empresária, como mulher. E é com muita alegria que eu estou recebendo essas mulheres extraordinárias que eu admiro muito. Sejam bem-vindas. Obrigada. Nós que agradecemos de estar aqui, né? Com certeza. Fiquei muito feliz que no início, né, quando eu pensei nesse podcast, sempre a gente tenta trazer algo vinculado ao propósito da Clube Kids, né? Já trouxe profissionais de saúde, mães. O primeiro podcast, na verdade, começou por causa da temática maternidade e foi muito importante para mim. E esse mês de março, né, a gente está comemorando aí o Dia Internacional da Mulher, que realiza tantas coisas. E é um momento ideal. Eu falei, quem que será que vai vir participar aqui comigo? E Deus trouxe vocês para viver essa tarde maravilhosa. Com certeza, é uma surpresa, mas muito bom, né? Tá aqui. Eu fiquei feliz com o convite também. Obrigada. Imagina. Fala um pouco aí, Juliana, de você, se apresenta. Bom, eu sou Juliana Rassi, tenho 47 anos, sou casada, mãe da Laura, da Luísa. Sou empreendedora, empreendo em duas frentes hoje, uma tendendo mais do que a outra, né? Empreendo em saúde e bem-estar e também no marketing. Enfim, estou muito feliz de estar aqui, agradeço muito o convite e é isso. Isso aí. Agora é você, Cris. Eu sou a Cris Valadão, tenho 39 anos, não tenho 40 ainda, estou chegando. Sou mãe, né, do Benício, de 5 anos, sou casada, empresária, tanto do ramo automotivo como do ramo das mulheres, apaixonada nesse ramo de mulheres. Acho que a gente tem um universo tão grande que a gente não consegue imaginar a força que nós mulheres temos, né? E é isso que me motiva mais ainda. Isso aí. Nossa, e é verdade, né? E eu queria, assim, né, começar a gente falando sobre mulher, né? Quais seriam as, assim, 3 palavras que definem esse momento de vida? Quais seriam para vocês? Para mim, eu acredito que seja... Eu estou num período de recomeço, de reconstrução dentro do meu negócio. Conforme a gente for conversando, vocês vão entender um pouquinho, né? Mas é um negócio que sobe, desce, oscila, né? Então, eu estou num período de reconstrução, um período que eu tenho trabalhado muito. Então, eu acredito que recomeço seja uma palavra, propósito seja uma outra palavra também que me defina nesse momento. Na verdade, acho que propósito define a minha vida. Eu não faço nada se não tiver um propósito por trás. E fé, né? Eu acredito que fé também me define muito. Eu sempre fui de muita fé, mas eu acredito que eu tenho praticado muito mais esse ano de 2026, né? Fiz um propósito comigo mesma de ler a Bíblia o ano todo e acordar mais cedo e ter aquele momento só meu e Deus. Então, eu tenho visto muito a minha fé na prática. Isso realmente é fantástico. É uma experiência forte. Sim, com certeza. Você que é a rainha da fé. Sabe do que eu tô falando, né? Muito. Verdade. Isso aí. E você, Cris? Eu acho que, assim, que me define são 3 palavras: coragem, fé e determinação. Eu acho que coragem, porque, primeiro, para você ser mulher, empreender, ser mãe, não é fácil, né? Você equilibrar aí esses pilares e, como se diz, e acreditar que tudo vai dar certo, aí entra muita fé. Você tem que ter fé, porque nem sempre as coisas saem da forma que a gente precisa, Exatamente. né? Entendeu? E determinação de continuar fazendo. Mesmo que não tá do seu jeito, você continua. É mesmo a constância, né? Você ali, ó, continuar mesmo. Não, eu até teve esses dias, né, um podcast que eu participei, eu falei exatamente sobre isso.
Na verdade, a gente não percebe o tanto que o empreender tá ligado à fé. É totalmente. Nossa, Total. tudo. Totalmente. Tudo. Porque é você enxergar aquilo que você ainda não vê, É. né? O Clube Kids é muito isso. Porque eu lembro, quando eu comecei o Clube Kids, quando eu falei da ideia, teve tanta gente que, assim, eu entendo que era uma forma de me proteger, né? Não era por maldade. Mas falava assim, isso não vai dar certo. Desencorajando. Isso não vai dar certo. Porque a gente tava saindo de uma pandemia. Saindo não, ainda era pandemia, porque foi em 2021. Você acha que as pessoas vão usar coisas usadas, né? E querendo ou não, o seu negócio foi inovação, né? Inovação. Porque assim, não era algo normal, né? De não se ver. tinha. Então, foi uma inovação que gera dúvida. E aí, a fé é exatamente isso. E eu falava assim, e assim, era tão claro na minha cabeça, era muito claro o que iria acontecer. Mas não existia. Porque, na verdade, eu penso assim, a pessoa que te apresentou, ela te vendeu a visão dela, ela conseguiu passar sob o binóculo dela a visão que ela tinha desse negócio. E, na verdade, isso veio da minha dor, né? O que eu vivi, por exemplo, eu senti na pele, quando eu estava em São Paulo, a minha filha fazia cirurgia intrauterina, e talvez teria que fazer o parto dela em São Paulo, eu não tinha ninguém, não tinha nada. Todas as lojas fechadas, porque era junho de 2020. Não tinha uma loja aberta. O aeroporto talvez ia fechar também. Eu não teria como voltar para Goiânia. Nós somos mãe de pandemia, né? É, As famosas que a gente teve que fazer tudo pela internet, né? Exatamente. Como se diz, eu pelo menos fiz todo o enxoval pela internet. E eu saí... Sem saber nada. Eu fui para São Paulo, eu deixei o quarto da Maitê pronto, tudo montado. Porque, assim... Você entra ali naquele automático, né? Tinha um monte de exames para fazer, tudo tinha que... Era etapas para chegar em São Paulo e poder ser feita a cirurgia. E eu não tinha tempo, porque é uma janela que você pode operar. É entre 25 semanas a 29. Não pode passar. Então, eu tinha 4 semanas para resolver tudo. Nossa. Porque após a cirurgia, eu sabia que eu não ia poder andar, eu não poderia dirigir, eu não poderia fazer nada. Beleza. E eu, a prática, né? Não, pera, isso aqui... Organizei tudo. Aí, só que quando eu cheguei lá, aí eles me contaram outra parte. Olha, a gente não sabe o que vai acontecer durante a cirurgia. E se for necessário, nós vamos fazer o parto. E o meu coração assim, não tem nada aqui da minha filha, porque minha filha vai nascer, ela vai viver. Mas aquele momento da dor, uma pessoa falou pra mim, não, calma. Aqui em São Paulo tem uma empresa que aluga tudo para bebê. Gente, aquilo para mim, falei, genial. Pronto, a minha dor foi sanada. Sim. Então, assim, para mim era muito real que isso funciona. Não, e olha, de onde nasceu o propósito da empresa, né? No deserto. Justamente. Na dor. Uhum. Então, assim, muita coisa que a gente passa na nossa vida... Depende com que olhar você está vendo. Sim. Que ali Deus pode estar te entregando algo grande, algo que vai te direcionar, que realmente vai cumprir o propósito dele na sua vida. Perfeito. É maravilhoso, né? É, demais. E é isso mesmo. Eu tenho visto a sua caminhada ali pelo Instagram, você postando, eu fico, meu Deus, ela acorda esse horário. Eu acho que assim, eu particularmente não concordo que ela não falou que uma das palavras dela é determinação, porque eu não conheço ninguém nessa vida mais do que essa daqui. Entendeu? Só eu conheço o meu marido. Vocês empatam. Essa daqui eu vou te falar, ela... Focado, o Lourenço, a assim disciplina também. deles, dá raiva. Isso, Você fala assim, Eu acho que meu marido também tem essa sensação, assim, que ele fala, às vezes ele fala, domingo? Não. Pra que você fazer isso? Porque ele acorda no tempo dele, na cabeça dele é assim, eu tenho que dormir o tanto que eu preciso. E eu falo, não, se eu fiz um compromisso de acordar às 4, eu vou acordar às 4. Eu gosto de acordar às 4. Eu tomo meu banho tranquila. Eu gosto do silêncio. Então, é o meu momento com Deus. Eu falei para a Cris ali fora. Eu acho que é o melhor momento do meu dia. É a hora que eu fecho a porta do escritório ali, que tá só eu e Deus. Que tá só parece que eu e quando Deus. não faz, fica faltando alguma coisa, né? Nossa, meu dia é todo atropelado. Todo atropelado. Quando eu não faço, geralmente sábado, eu me permito acordar um pouco mais tarde, 7 horas da manhã.
Esse é o meu mais tarde. Nossa. Mas eu percebo que o meu dia é muito atropelado. Aí você fica naquela sensação assim, ó, eu perdi tempo. Sim, eu entendi. eu fico nessa sensação. Então, a minha rotina hoje, ela é muito bem estruturada, mas em cima disso. Antes disso, eu não quero fazer. Às vezes eu penso, eu acordei, sei lá, 7 horas da manhã no sábado. Entendi. E eu vou para academia primeiro ou eu faço devocional, mas as meninas estão acordadas, elas vão ficar me interrompendo. E aí já é um momento que não é legal, sabe? Eu faço devocional, mas eu tô ali, mas não estou. Então eu prefiro esse momento mais cedo, que é o momento que é meu, né? Tá todo mundo dormindo na casa, tá em silêncio. Mas você tem insônia? Não tem. Eu durmo cedo, né? Eu durmo mais cedo. Amado. Mas hoje, por exemplo, eu sou atleta também, né? Assim, o que você tá precisando? Hoje é o meu momento atleta. Eu vou jogar vôlei com as minhas amigas senhoras. E eu chego um pouco, às 40 mais se destacando. E aí eu chego em casa umas 10h30. Aí eu tomo banho, até eu tomar banho e deitar, acho que é umas 11 e pouquinho da noite. Mas amanhã, com certeza, 4 horas da manhã eu tô de pé. E tem vezes que eu faço uma mentoria também 6 horas da manhã, tem vezes que 6 horas da manhã eu tô com sono. Nossa. Às 4 eu não estou, mas passa um pouquinho, às 6 me dá sono. É porque eu acho que é o horário, né? Eu assisto a mentoria em pé. Eu fico em pé ali para não cochilar, para eu não perder nada. Eu tenho... Eu me lembro que na época de adolescência, eu estudava muito de madrugada. Eu era aluna do professor Everton. Tinha que estudar. Então, eu estudava muito de madrugada. Mas eu sempre fui uma pessoa que prioriza demais o sono. O sono é algo, assim, muito importante pra mim. Eu deixo de comer pra dormir. Fácil, tranquilamente. Pra mim não é difícil. Mas dormir tem uma briga pra boa, mim... viu? Entre comer e dormir. Tem uma briga entre comer e dormir, eu prefiro dormir. Parece assim... Que eu não, sabe? No outro dia eu fico nervosa, eu não tô completa, eu preciso dormir. E a minha mãe fala que eu era uma bebê que dormia muito, que ela ligava pro pediatra e falava, ela não acorda nem pra brincar comigo. Mas a vida toda, nossa, eu acho que o sono é algo, nossa, é desafiador. Essa rotina aí, eu não sei se... Tem dia, assim, que eu sinto, tem semana que eu tô um pouco mais cansada. Aí eu me permito, eu faço o meu momento, vou à academia, então 6h30, 6:45 eu já subi, eu treino no prédio mesmo, tomo banho, aí eu penso, o que eu tenho que fazer? Vou dormir mais um pouquinho. Então eu tenho uma janela, aí eu durmo mais depois da obrigação, uma hora, eu durmo mais ou menos 1 hora, e aí parece que eu tô restaurada mesmo. Aí eu levanto e vou só embora. que faltava, né? Que não dormiu. Mas nem sempre isso acontece. Só que eu me permito também. Se eu estiver cansada, vamos descansar. Nada engessado. É verdade. E você, Cris? Totalmente diferente dela. Totalmente diferente. Eu tô tentando ter essa rotina, sabe? Eu acho muito importante a questão, igual ela falou, do seu momento, eu acho muito. A gente precisa. Muito. Eu tava até brincando com elas, porque assim, você vai entender a Cris indo pra academia e a Cris não indo. O humor é totalmente diferente. Parece assim que eu tive aquele momento meu, que eu fiz o que eu gosto, né? Que eu respirei sozinha. Eu hoje sinto isso. E o tanto que é importante. Porque você, imagina, a gente acorda, você já começa, pelo menos a minha cabeça é assim, você já começa a pensar o que eu tenho que fazer na loja, o que eu tenho que fazer no Ou vai pro celular. O que eu tenho que fazer aquilo. Se você não tiver um momento de se desligar, pelo menos para colocar a sua cabeça em ordem, como que você vai levar o resto do seu dia? Você fica tumultuada. Não tem muito. concentração. E assim, na verdade, você não tá naquele momento, você não tá presente, né? Não. Você sempre tá na ansiedade do que eu fiz, do que eu deixei de fazer, do que eu tenho que fazer, mas você nunca tá ali. Não, e é engraçado que eu pauto o meu dia de acordo com o meu devocional. Eu aprendi a fazer a minha agenda de acordo com a palavra que eu recebo. Uma chave, essa chave é poderosa, Muito legal. Eu faço a minha agenda sempre no dia.
Então, eu terminei de fazer o devocional, já pego meu celular e uso a agenda do Google, né? E monto a minha agenda ali de acordo com o que eu recebi. Entende? Então, Ela direcionado. faz toda a diferença. Muito toda a legal. diferença. Nossa. E eu tenho percebido, assim, que os meus resultados são outros. E é interessante isso, gente, porque, assim, eu acredito, nem é questão de religião, né? É fé. É você ter aquele intimidade com o Senhor, Sim. né? De confiar a sua vida a Ele. E quando você se permite ser direcionada pelo Espírito, gente, é diferente. Uhum. Nesses dias, eu tive uma situação que eu fiquei assim... Fiquei muito tocada, me sentindo amada, protegida pelo Senhor. Uma cliente entrou em contato, fez um pedido normal, como todas. E eu não sei por que a minha secretária comentou comigo e eu não fico conferindo todos os pedidos que são feitos, porque é impossível isso. Mas naquele dia, eu não sei por que algo me levou a olhar esse pedido. E na hora que eu comecei a ler, eu senti no meu coração, tem alguma coisa de errado. Aí eu peguei e falei, Carol, olha, pergunta isso pra cliente. Pede um documento tal. Sabe? Eu senti no meu espírito. Eu sei que a cliente pegou. Do nada ela falou assim, não, deixa eu te falar, eu decidi aqui, eu não vou alugar não, tem como estornar meu dinheiro? Aí eu falei, mas será por quê, né? E era uma cadeira cara, era uma cadeira basculante importada de R$3.500. Então, assim, né? Pelo que eu entendi, esse seria talvez um furto ali. Uhum. E aí, na hora, Deus falou comigo. Falou assim, eu que cuido de você. Você pode descansar. Eu direciono, eu não deixo acontecer. E eu acredito muito nisso. Aquilo que você confia. Nós temos nossas habilidades? Temos. Mas nem tudo os nossos olhos, né, enxergam. A nossa visão ela é limitada. Sim. E tem muitas coisas que tá por aí. Pessoas, negócios, empresa, o seu coração, você. E é aonde que a gente precisa, o que você falou, né, do seu devocional. É importantíssimo, você dá liberdade para Deus te direcionar. Sim. Ele intervir ali, mostrar o que você tem que fazer hoje. Uhum. Porque às vezes sua cabeça, o desejo do seu coração... Não, hoje eu tenho que ir para academia. Mas não, talvez ele tenha outro negócio para você que é o que você precisa, realmente precisa. Não, eu me lembro no fim de janeiro, início de fevereiro, né? Todo mundo que eu conversava falou, nossa, fevereiro vai ser punk, tem carnaval, tanto de feriado. Mês curto, né? Mês curto. E eu fiquei assim, com medo, né? Temerosa. E eu lembro no primeiro dia do mês, eu orando, eu entreguei para Deus. Falei, Senhor, o Senhor sabe quantos clientes eu preciso, quantas pessoas eu preciso contactar, aonde eu preciso chegar. É o Senhor que vai trazer essas pessoas para mim. Ele me confirmou. E foi o meu melhor mês até aqui. Foi melhor do que janeiro. Uau! Foi melhor. Eu fiz o dobro de janeiro. Olha. Do que eu fiz em fevereiro. Então, assim, a gente fica impressionado, porque fevereiro foi um mês ruim para muita gente. Muito. Né? Um mês curto. Pro comércio, né, gente? Assim, não tem como. O que você tá falando é basicamente hoje o meu motivo de oração, para te falar a verdade. Porque com empresa nova, a Cris, ela vai fazer 2 anos, né? Nossa, novinha. Então, assim, todos os problemas possíveis estão acontecendo, né? Até a gente entender justamente que não é a minha vontade, que a vontade de Deus acaba que tem muito. E vem essa parte que a Ju tava falando, do comércio em si, né? De não ser bom, de ter muito feriado, de um ano mais complicado que tem muitas festas, né? Então, acaba que eu tô me aprendendo a confiar e a acreditar que não é a minha vontade, que é a vontade de Deus na minha vida. E é engraçado que sábado a gente fez lá o nosso evento, né? Não foi como a gente esperava. E aí o Eduardo falou assim pra mim, nossa, eu esperava que você ia ficar muito chateada, muito nervosa, muito por causa de tudo que aconteceu e tal. Eu falei assim, não, amor, tô tranquilo.
Tranquila por quê? Porque antes de sair de casa, eu entreguei na mão do Senhor. E que ia ser feita a vontade dele e pronto. E a gente, como empresário, a gente tem que muito acreditar nisso. Sim. Sabe? Porque é muito desafiador. E parece que você é tentado o tempo todo, como se diz, para sair desse caminho, para não confiar, para achar que não vai dar certo. Né? Nossa, para desistir, gente, quantas vezes eu já pensei nisso? Entendeu? Porque quando bate principalmente a dificuldade, as contas que não param, funcionário rotativo e entre outros problemas, a primeira coisa que você fala é isso. Vou parar. Vou parar. Não dou conta disso não. Né? Eu acho que o acreditar é fácil, o descansar é que é difícil. Isso, né? Eu acho que o descansar é que a gente tem que aprender. O que é descansar no Senhor, né? E assim, é tão engraçado, né? Se a gente for olhar para a Bíblia, né? Deus criou o mundo em 7 dias, né? Uhum. E por que ele deixou o homem para o último dia? Por que ele não criou lá no início? Para o homem ajudar ele a trabalhar. Não. Deus criou no último dia e veio o quê? O descanso. Deus nos criou para descansar. Para desfrutar, né? Desfrutar. No jardim, não foi na lavoura. É o que eu falei para a Cris sábado também. Falei muito isso para ela. Falei, a gente tem que crer. A gente tem que ter fé. Falei pro Eduardo também, né? Falei, a gente tem que ter fé, mas a gente tem que descansar. Então, quem tem fé não duvida. E quem não duvida descansa. Exatamente. Então, se você não duvida, você tá no descanso. Só tem aquele negócio, né? Como se diz, descansar não é não fazer nada. Entendeu? É fazer a sua parte. A gente faz a nossa parte e Deus sabe até onde a gente vai, o que a gente merece naquele momento, né? Então, assim, isso tá sendo para mim o meu momento de devocional, principalmente essa parte. Para me fazer cada dia mais, como que eu te falo, acreditar mais ainda, sabe? Ter mais fé, confiar mais ainda. Acho que tá sendo esse é o meu momento hoje. E assim, tudo que a gente pede para Deus, eu acho que nós somos mães. Seu filho te pede algo. Qual que é o desejo do seu coração? É realizar. Você imagina o coração de Deus. Então, assim, eu imagino que quando a gente tá ali pedindo, sonhando, o Senhor fica assim, nossa, eu vou surpreender essa menina. E é sempre assim, né, Marília? Quando a gente pede algo, ele vem com gigante. Eu lembro quando eu inaugurei a Clube Kids, porque assim, é difícil, né, você inaugurar algo que é digital. Não tem loja física. Na pandemia. Aí o pessoal da franquia falou assim, não, Marília, você coloca lá no Instagram, né, faz a contagem regressiva e no dia coloca inaugurado e já solta o site, o aplicativo para as pessoas fazerem a locação. Aí eu falei, mas como? Só isso, né? Tipo assim, gente, quem que vai entrar? E isso não vai ser... E em 2021 isso, gente, olha, não tinha muita loja desse jeito, né? Aí eu peguei e falei, Deus, me dá uma estratégia. Como que eu vou fazer isso? Eu queria algo que marcasse, né? Aí Deus me entregou um dia de piquenique no Parque Flamboyant. Aí eu fiz. Chamei minha família, amigos, vizinhos. Coloquei, né, as toalhas lá estendidas, levei alguns brinquedos. E a gente fez ali, né, distribuímos salada de fruta e fui panfletar. E captação assim, na veia. Como diz, né, já nasceu empresária, né? E a Maitê pequenininha, aquele de Clube Kids. Coloquei Clube Kids, a camiseta no Lourenço, todo mundo e tal. E naquele dia, eu sentia no meu coração, assim... pronto, chegamos e as pessoas vão nos enxergar. E aqui tá uma forma de também eu falar da empresa para as pessoas, né? Só que a franquia, ela direcionava muito a gente Instagram. Você põe a cara lá. Eu tenho muita dificuldade disso. E eu falava assim, não, mas eu tenho que ser o cara a cara, boca a boca. Porque aqui em Goiânia isso funciona muito bem. Funciona. Né? E tem essa questão de região. E aí,
Deus foi me dando estratégias. Foi aonde que, lá no parque, depois do parque que eu comecei a fazer panfletagem, aí final de semana eu ia com o Lorenzo, com a Maitê, brincava lá um pouquinho com ele e panfletando. E as coisas começaram a acontecer. E aí vieram outras ideias de maternidade, de eventos. Então, assim, eu acho que quando você também se expõe, sabe? Deus, fala comigo. Aí ele fala, aí você vai fazendo. Ele vai te mostrando coisas que ninguém tá enxergando. Sabe os tesouros ocultos? Sim. As riquezas escondidas? E que o mercado chama de nicho? E a gente também, a nossa vida ela é pautada em ritos de passagem, né? O fato de você fazer uma inauguração é um rito, né? Um marco, né? É um marco. Nós temos vários marcos, né? Você faz 15 anos, você tem uma festa de debutante. É verdade. Né? Você faz 18 anos, você vai lá e tira a sua carteira de motorista. Então, assim, como empreendedora, a gente também tem isso, né? E você pode perceber que o deserto é que nos forja, é que nos prepara para o próximo nível. Então, se tá ruim, foca, faz o que você tem que fazer, né? Tenha constância naquilo ali, que o próximo nível tá próximo de chegar. Só que se você desistir, você não vai saber como vai ser, né? É isso. Eu acho que o deserto é que a gente tem que ter mais fé, mais garra, mais determinação para poder alcançar novos níveis de maturidade, né? Verdade. Cris, e quando que você percebeu que você tinha essa veia empreendedora? Ou você já nasceu assim? Então, menina, eu me considero assim, inquieta, né? Eu sempre fui, mesmo quando trabalhava CLT, empreendia, queria vender alguma coisa. Legal. Então, eu sempre tive isso. Só que eu tava muito focada na loja de carro, né? Com o Eduardo. Só que aquilo ali não me alimentava. Não era algo meu. Você sentia que faltava alguma coisa. É como se, assim, a Cris, ela tivesse escondida atrás do Eduardo. Entendi. Entendeu? Porque, querendo ou não, aquilo ali é o sonho dele, né? É o sonho dele. É ele que idealizou tudo, não fui eu. Entendi. Então, eu sempre tive muita vontade, mas a minha vontade sempre foi trabalhar com as mulheres. Porque eu falo assim, que a Cris Veladão, ela é muito mais do que só vender roupa. Sim. Porque vender roupa todo mundo vende, entendeu? Mas não, eu tenho um propósito na Cris Veladão de transformar as mulheres, de mostrar para elas que através da roupa, você pode ser muito além do que você imagina, entendeu? E eu sempre tive vontade de ter um lugar onde a mulher chegasse e tivesse tudo. Tanto que hoje, assim, lá na loja tem um pouquinho de tudo. Não tá do jeito que eu ainda quero, não tá. Mas tem um pouquinho de tudo. Que aí ela chegar lá, ela sentir a vontade, ela sentir num lugar que ela gosta. É o que eu falo sempre pras meninas. Todo mundo que entra aqui precisa receber um sorriso. Porque você não sabe o que ela carrega, o que ela traz. Como que tá sendo o dia dela? Não sabe. Principalmente a mulher, gente. A gente já acorda com um monte de outras coisas. Nossa. A única coisa que você não pensa é em você mesma. Já viu? É. Verdade. Então, assim, a minha intenção sempre foi essa. Trazer pra Cris isso. E eu gosto, sabe? Eu gosto de conversar. E você sonhava em ter... Sempre sonhou em ter uma loja? Não, nunca sonhei em ter uma loja. Não. Eu sonhava... É igual eu te falar, assim... Não era moda o meu nicho. Você não sabia. Não, pra mim não ia ser. Eu queria trabalhar com mulheres. Eu queria trabalhar... Justo. Podia ser trabalhar em um centro de estética. Você imaginava? Algo com mulheres. Eu nunca quis nada voltado, assim, a público misto, não. Eu sempre quis mulheres mesmo. Só que a loja, ela foi surgindo. Olha que Quando eu vi... Tanto é que eu nunca idealizei a loja daquele jeito. Do tamanho que ela é. Da forma, da estrutura. É linda a sua loja. Nunca idealizei. E assim, foi tudo acontecendo tão grandioso. E hoje, quem não conhece e que entra a primeira vez lá na loja, se deslumbra. Porque realmente a loja é muito bonita, é muito aconchegante, muito bom né? gosto. E eu acredito muito que é o que a gente estava falando. Às vezes você sonha um pouquinho, Deus te mostra algo gigante. E foi isso que aconteceu comigo. Eu ainda, como se diz, eu ainda tô na luta e na batalha de entender o que Deus quer comigo lá na loja. Eu acho que, assim, eu ainda não entendi tudo, sabe? Ele ainda não entregou 100%. Não, eu falo, Senhor, o que o Senhor tá pensando? Mas, assim,
o meu propósito de vida, principalmente o que eu sempre sonhava, eu acho que eu idealizei ali dentro. Você vê mulheres, sabe? Se eu pudesse ficar 100% do meu tempo ali dentro da Cris, eu acho que eu me sentiria até mais realizada. Porque eu amo chegar às minhas clientes lá e eu poder mostrar para elas, às vezes ela querer alguma coisa. Você gosta de estar recebendo pessoalmente mesmo, né? Sim, gosto demais. É aquela empresária que, na verdade, é a raiz. Isso. Ela pratica a venda consultiva. Sim, né? eu gosto de estar lá, gosto de... Porque eu gosto de falar para minha cliente, não é isso aí que vai servir em você, não adianta. Vamos colocar isso aqui, vamos dar certo. E você vê que a cliente está saindo com o que você colocou, com a sua visão. E você vê e fala, cara, realmente eu fui verdadeira com ela, foi isso que deu certo. E ela voltar. Ela ficar feliz, né? Isso. Tão feliz que ela volta, que ela se torna amiga. Eu tenho amigas de dentro da minha casa hoje que saíram da loja, de cliente. E você, Ju, como que chegou aí ao empreendedorismo? Então, eu nunca tive essa veia empreendedora também, né? Eu nasci com a cabeça CLTzona. Nasci não, né? Eu fui educada a ter um bom emprego, a estudar e até a aposentadoria do governo. Mas eu sempre fui meio fora da casinha lá na minha casa e fui empreender, só que eu fui empreender mesmo depois que a Luísa nasceu. Aliás, antes, eu tive uma empresa minha, eu lembro que eu trabalhei um tempo na Samsung, carteira assinada, CLT, orgulho da mamãe. Não, pelo menos, né, você desfez o coração dela. Sim, eu ganhava muito bem lá, eu me casei dentro da Samsung, mas era assim, era uma rotina louca, porque eu viajava toda quinta, todo domingo e chegava toda quinta em casa. E eu lembro, assim, das minhas amigas falarem, nossa, casamento é difícil, né? Algumas casaram na mesma época. O meu e eu falava, não, nossa, o meu é ótimo. Aí ela, amiga, você vive vida de namoro. Que dia que você comeu 1 quilo de sal junto com seu marido ali, uma semana. A rotina é muito pesada. É diferente. E eu pedi para sair da Samsung 8 anos depois, porque eu queria ser dona de casa. Eu falei, gente, agora eu quero aprender a cozinhar, que eu não sabia. Eu quero lavar roupa, eu quero limpar a casa, costurar o botão da camisa do meu marido. Meu Deus. Tudo que a minha mãe falava que eu não ia dar conta, eu queria fazer. E fiquei 1 ano assim. Só que 1 ano depois eu já estava assim, com cafubira, para voltar a trabalhar. Cafubira. E aí fui procurar um emprego, eu lembro que foi na Coca-Cola, aqui em Goiânia, um emprego na parte de treinamento, que eu já era expert, só que precisava ser coaching, que era o momento, assim, dos coachings. E eu não sabia nem o que era isso. Aí a psicóloga falou, vai estudar, porque esse é o curso do momento. E eu fui fazer essa formação e abri uma empresa de desenvolvimento humano, a partir dessa formação que eu fiz. Fiz uma parceria com vários outros coaches que já eram experientes e a gente começou a trabalhar assim. Assim eu comecei a empreender. Mas na área de bem-estar eu vim a empreender depois que a Luísa nasceu. Que eu estava parada com 2 bebês praticamente. A Laura tinha 3, a Luísa bebê. Pandemia. Nossa. Uma amiga me liga e fala, tem um negócio para te apresentar. E me fala sobre os óleos essenciais, né? E a gente começou ali uma jornada. Então, foi um tempo para poder entrar nesse universo de empreendedorismo. E eu te falo que não é fácil, mas é muito satisfatório. Para mim, pelo menos, assim, que posso empreender da minha casa, é mais ainda, porque eu direciono, eu organizo o meu tempo para dedicar às minhas filhas. Sim. E o período que elas estão estudando é um período louco, porque eu tenho 4 horas para fazer 1000 coisas. Mas eu consigo lidar ali. Né? E é um negócio que me traz muita satisfação, porque tem muito propósito por trás. Né? Não só o meu propósito pessoal, mas o propósito da empresa em si. Né? É maravilhoso. E é realmente isso, né? Hoje eu fiz até uma postagem, né? Agradecendo. Porque essa noite a Maitê não se sentiu muito bem, e de madrugada e tal, eu falei, nossa, tanto que Deus é maravilhoso, né? Eu posso estar com ela, ficar agora de manhã, a gente fica meio, né, tumultuada, né? Tudo muda, os planos mudam, mas essa empresa me dá a possibilidade de ficar em casa.
Se fosse uns anos atrás, eu saía de casa às 6:30 da manhã Pensa. para entrar numa obra, não ter hora para sair. Praticamente não tinha. Fora que a responsabilidade é tão grande, sua cabeça não para. Aí eu falei, gente, como que eu ia ser? Como seria a Marília, mãe, engenheira? É diferente. É muito Quando eu diferente. penso nisso, assim, me vem muito à mente que eu acho que o maior incômodo que eu tinha era a questão da limitação, sabe? De me sentir limitada financeiramente, Sim. porque você tinha um salário ali combinado, né? Então não era uma comissão, não era por esforço. Eu fazendo ou não, era aquilo ali. E pelo tempo também. Eu lembro o último trabalho que eu tive, assim, CLT, aqui em Goiânia, que foi na TOTUS, que às vezes 2 horas da tarde eu já tinha concluído tudo que eu tinha que fazer e eu não podia ir embora. E eu ficava ali desesperada, meu Deus, eu vou ficar 4 horas fazendo o quê? Eu achava que eu estava desperdiçando meu tempo, né? E tempo é a nossa principal moeda, né? É a moeda mais importante, né? Da nossa vida. Então, essa questão de limitação também, assim, eu me sinto muito confortável empreendendo por conta da liberdade geográfica que você tem. Sim. Né? Gente, eu lembro que vocês lembram quando a tia Daíse saiu da turminha? Com certeza. Ela não tava com a você não gente. tava. Não, Só não tava. nós. Maitê teve uma crise, assim, porque ela era muito apegada, né? Ela era assistente da sala, muito amorosa. Nossa, uma pessoa maravilhosa. E aí, eu nunca tinha visto a minha filha, assim, abalada. Nossa, ela ficou tão abalada emocionalmente. E aí eu sei que ela começou a desenvolver gagueira. E aquilo, eu fiquei tão perturbada, porque eu falei, gente, o que eu faço? E todo dia ela chegava na porta da escola, ela não queria entrar, ela fingia que estava dormindo, sabe? Não quero, eu quero a tia Daíse. Por que ela foi embora? Desse jeito. E aí eu peguei e falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou mudar o foco. Vamos pra praia. Aí o Lourenço, como assim? Eu falei, não, nós vamos pra praia. Vamos passar um final de semana. Aí porque ele também trabalha home office, né? Ele consegue se organizar. Aí ele falou, mas e a Clube Kids? Eu falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Se der certo de funcionar, ok. Se não der, eu vou fechar esses dias, não tem nada não. Partiu João Pessoa. Não, aí eu fui para Aracaju, dessa vez foi diferente. E nós fomos. E eu consegui trabalhar na praia. Eu consegui, na época eu não tinha a secretária virtual. Eu tinha já a dona Sebastiana. Dona Sebastiana que cuida do processo de higienização. Eu só tinha ela. E o motorista, né? Aí eu peguei e falei assim, não, eu vou continuar, os clientes que eu vou continuar atendendo por WhatsApp, o que der certo, passo pra dona Sebastiana e o motorista entrega. E funcionou. Gente, funcionou muito bem. Eu falei, não acredito, eu posso viajar, mesmo sendo uma empresa pequena, né, poucas mãos ali. E isso pra mim foi, assim, algo incrível. Por quê? O negócio continua rodando. Né? Eu vim de uma família que sempre teve comércio, né? Mas o estilo de comércio dos meus pais, que era uma pamonharia, um restaurante, tinha 33 funcionários. Nossa. Tinha que estar de cima, tinha que estar lá todo dia, mão na massa. Eu não me lembro a gente tirar férias, a família completa, não lembro. Porque jamais, se um sair, o outro tinha que ficar. A cabeça era o gato sai, os ratos fazem a festa. Exatamente. Né? Então, assim, nossa, isso pra mim foi um presente de Deus, sabe? Eu descobri que mesmo passando algumas situações, eu poderia continuar trabalhando, fechar. E a gente tem essa mentalidade também, porque Sim. É a mentalidade, na verdade. Sim. Que às vezes você pensa assim, não, eu vou fechar, vai dar tudo errado, é como se não fosse faturar o mês inteiro, e não é. Mas a gente, você falando aí, mas a gente, mulher e mãe, a gente tem muito essa força, né? Porque hoje, por exemplo,
o Benício adoeceu. Eu não quero saber se a Cris vai vender ou vai deixar de vender, se vai abrir ou vai deixar de abrir. A Cuidar minha do seu função filho. é cuidar dele, É. entendeu? E às vezes até, assim, conversando com o Eduardo, eu até falo pra ele, falo assim, Eduardo, entenda, a preocupação sua é o quê? É acordar, se arrumar e ir pra loja. Eu não. Eu vou É acordar, diferente, né? eu vou preocupar com meu filho, eu vou saber o que ele vai levar de lanche pra escola. Muitas das vezes ele não sabe nem se o Benício levou ou não levou lanche. Entendeu? Mas eu tenho que saber se ele levou, se ele comeu, se ele não comeu, se ele fez tarefa e por aí vai, né? Tantas outras coisas. Não, minha mãe nunca me explicou uma tarefa. Entende? Que era o modelo correria, é né? diferente. Porque ela e o meu pai, os dois, ali à frente. Porque ela cuidava da cozinha, ele cuidava, vamos supor, de ir no Ceasa fazer compra. Porque não era só pamonharia, era uma pamonharia e um restaurante. Dois negócios que... Nossa, muito é muito puxado. pesado. É. E assim, eles não tinham outra opção. Né? Entendeu? E eu agradeço muito a Deus por me dar essa oportunidade. Porque não é fácil. A gente é criado justamente com essa mentalidade. Não, você tem que fazer uma Sim. faculdade. Né. Arrumar um serviço bom. É a segurança deles. É bonito? É. Toda vez que eu passo ali na Jamel Cecílio, com a Avenida a Maitê fala, mamãe, você construiu esse prédio. É lindo ouvir isso. Mas será que se ela tivesse vivenciado a mãe o dia dia a inteiro dia. lá e ela sem a mãe, será que ela ia falar assim? Justamente. Será que isso ia brilhar? É. Às vezes o meu marido fala assim, ele tem uma empresa de produção de poste, né? Uma fábrica, 100 e tantos Ah, funcionários. Senhor Deus Pai. E aí ele fala, não, mas isso aqui é o futuro das meninas. Um dia a Laura ouviu e falou, meu futuro não, papai, eu não quero. É pesado. Aí ele falou, você não quer? Não, eu quero trabalhar igual a mamãe. Porque a mamãe vê as filhas crescerem. A mamãe tá aqui dentro de casa junto com a gente. Então, ele fica o tempo inteiro incomodado com isso. Mas é da onde é o prover, né? É dali. É dali. Aí ele fica buscando outras alternativas também, para estar sempre mais Buscando presente. estar presente. Sim, né? hoje mesmo ele não foi. Né? Ele Aham. quis levar a Laura no dentista, quis tomar café com todo mundo junto, quis sair para almoçar com elas. E é engraçado que os homens, eles têm também mudado essa visão. Sim. Porque eles não, igual eu vejo assim, meu marido, né? Ele fala, não, o meu pai não me levava na escola, meu pai era a mãe. Sim. Esse é um papel da mulher, pronto e acabou. Hoje não, hoje, né? Graças a Deus. A gente tem esse suporte, né? E eles percebem a importância disso, estar de presente, se né? envolver, de estarem juntos. Mas é né? uma mentalidade machista, né? Do ser humano. É até engraçado, né? Porque a minha próxima pergunta era exatamente sobre isso, né? Os desafios de empreender sendo mulher. Nossa. A Cris que mexia com carro também, né? Eu acho que você sentiu bastante isso. Vocês falando e eu lembrando, a gente até comentou um pouquinho atrás sobre a questão de você confiar, né? Descansar e confiar. Esse ano eu tive que tomar a decisão de meio período ser totalmente do Benício. Porque eu tinha uma pessoa que me ajudava com ele, só que mesmo antes dela sair, agora ela não tá mais comigo, mas mesmo antes dela sair, eu já tinha falado para Eduardo a necessidade que eu precisava disso. Falava, eu preciso ficar meio período com o meu filho, porque ele tá crescendo. Ele virava pro pai dele e falava, papai, você tem que trabalhar. A mamãe não, a mamãe tem que Ai, ficar comigo. meu Deus, Desse jeito. ele é pronto, gente. Ele nasceu pronto. Desse jeito. E assim, a minha necessidade de estar na loja, parece que se a loja não anda se eu não estiver lá. Se eu não estiver lá, as coisas não vão acontecer e tudo mais. Aí, quando foi assim, na virada de ano mesmo, eu sempre vou e escrevo, né? O que eu quero para esse ano, qual que é a minha prioridade. Aí eu coloquei, falei, minha prioridade esse ano é meu filho. E assim, se eu tiver que parar tudo por ele, eu vou parar. Aí eu decidi que eu vou ficar meio período com ele. E tá sendo tão bom pra mim.
Não falo nem pra ele, pra mim. Porque aquele momento ali eu tiro pra mim, pra ir pra academia, pra ficar com ele, pra tomar um café da manhã, pra saber o que ele comeu, pra ajudar ele nas tarefas, né? Pra entender qual que é a dificuldade dele. E depois eu vou pra loja. Pode ser, você pensando num lado empreendedor, eu tô dando um passo atrás, porque às vezes a minha empresa não vai acelerar conforme eu necessitava. Mas assim, hoje não é o meu pensamento. Só que não quando é o meu você foco. está na sua empresa ali, você vai estar inteira. Sim. Isso. É diferente de você estar lá de manhã, mas tá só E o livre da corpo, né? culpa, É. né? E livre da Eu culpa. acho. E querendo ou não, era isso, né? Porque eu ia pra loja de manhã, mas eu ficava ligada. Ó, o Benício acordou? O que ele toma de café? O que ele vai levar de lanche? Com O que aquela que vai ter? sensação de estar em dívida, né? Sim, Eu e estou a hora que ele falava acusada. isso, porque muitas das vezes eu saí pra ir trabalhar e ele chorando. Ah, Mamãe, pra que você vai? Mamãe, pra que você vai? E assim, ele ficava chorando e eu ia chorando. Então aí eu falei, gente, não faz sentido. não faz É, sentido. Entendeu? Qual o motivo de eu estar trabalhando? Não é por ele, né? Então não tem o porquê. Aí eu falei pro Eduardo, falei, não, calma. Eu não vou mais. Tudo que tiver que acontecer na empresa, que aconteça na parte da tarde. Isso. Mas a parte da manhã é com ele, é pra ele, eu não vou. Porque, querendo ou não, eu estava sacrificando a parte mais importante da minha Mais vida. importante. E que passa, né? E Na que verdade, passa. assim, eu vejo que tudo que... Gente, eles são como uma terra fértil. Uhum. Tudo que você lançar ali naquela Sim. terra é impressionante. Como brota, como, né, germina, e é rápido, e tem... É muito rápido. Não, e eu falo uma coisa, esses bebês de pandemia, eu acho que eles vieram com alguma coisa diferente. Um chip meio... Povo inteligente, esses É. meninos. Você começa a Demais. conversar com eles, você fica... Não, você não tem 5 anos, não. Às vezes, seu filho te aconselha. Não fala. Não fala mesmo. Nossa, meu Sabe o Deus. que? Olha, isso como se diz, né? Depois se o Eduardo ver, ele vai até falar, você não deveria ter falado isso lá. Mas assim, a gente conversando... Você é livre, pode A gente conversando dentro do carro, e aí o Benício... A gente tava falando sobre trabalho. E aí o Benício falou assim, sabe por que, papai, que você tá falando sobre isso? É porque você só pensa na empresa, só pensa em dinheiro. E você esquece que o mais importante da sua vida é Deus. Aí o Eduardo calou, eu calei, eu falei... E agora? Meu Deus. E assim, né? E agora quem que vai falar? Não, deixa eu falar. A sua filha vem me aconselhar. A minha? A sua. Na célula agora, ela virou pra mim, eu fui brincar com ela, né? Aí ela me abraçou e falou assim, ô tia Juliana, por que você não sorri pra sua filha e sorri pra mim? Por que você brinca tanto comigo e só briga com a Luísa? Aí eu parei, fiquei olhando, eu falei, que hora que você viu a tia Ju brigando com a Luísa? Agorinha, toda hora que eu vejo, a senhora tá brigando com ela. Falei, e por que você não briga comigo? Falei, porque quem briga, quem chama atenção é a mamãe. A tia Ju não pode chamar sua atenção. Tia Ju sinaliza pra mamãe se você estiver fazendo alguma coisa que precisa, aí a mamãe vai te chamar a atenção. Aí ela bateu assim em mim, não briga com ela não, tia Ju, sorri mais pra ela. Chocada. Eu contei pra ela e ela, Luísa, Maitê, minha amiga mesmo, né, mamãe? Brigou com a senhora por causa de mim. Não tô falando, esses meninos de pandemia, eles vieram com um chip a mais, gente. Tem cabimento, não. Quando reúne todo mundo, você fica doido ali. Parece adolescente conversando. Sim. É assustador. Tem hora assim que a gente pensa, meu Deus do céu. Mas eu falo É uma assim... sabedoria. Eles É. enxergam com tanta maturidade, né? E a gente... Porque 5 anos é muito pequeno. Muito. A gente não imagina. Não, e você vê a visão dela, né? Como que ela tem essa percepção? Pois é. Olha. E eu falo assim que a gente vive num mundo machista, porque eu mesma, às vezes, preciso viajar a trabalho. As minhas amigas perguntam, nossa, você vai viajar sozinha? Mas sua mãe vai ficar com suas filhas? Aí eu olho e falo, não, vai ficar com o pai. Nossa, mas ele ajuda? Não, ele não ajuda, ele é pai. Ele faz parte do Ele é processo. pai, né? Ele tem a mesma função que eu.
Então, ele vai cuidar delas enquanto eu tô Mas fora, assim, quando não é ele algo tiver... normal, né? De se ver, né? Mas infelizmente. não deveria, né? Gente, é impressionante. Eu vim, assim, né? Cresci na família que meus pais tinham esses papéis definidos. Por exemplo, minha mãe nem não dirige, nunca dirigiu. Era só meu pai. Aí eu perdi meu pai, eu tinha 22 anos, né? Muito cedo. E fui junto com ela. Só Uma que, assim, família de mulheres, né? Só que a minha mãe sempre foi muito forte, muito corajosa, arrojada, visionária, sabe? Elas ali, ó, eu falo que tudo que ela tem nas mãos, ela transforma. Ela é muito criativa. Nossa, uma força que eu fico encabulada. As mulheres da minha família são muito fortes. E quando eu comecei a tomar frente das coisas dos meus pais, eu senti na pele desde o primeiro momento, quando meu pai faleceu. Assim, com família, na empresa, clientes. Eu chegava lá, né, e via aquela menininha, roxinha, né, de mocinha. Passei por situações que eu nunca imaginei na minha vida, porque meu pai protegia muito, não permitia a gente ter Blindava, né? totalmente. E aí, ok, ainda por cima escolhi engenharia. O que eu tava? Meu Deus do céu. Onde você tava com a cabeça? Fui para uma obra com mais de 200 homens. É muito desafiador, né? E a gente ser mulher, eu acho que em todas as áreas que você for viver ali, né? Você vai ser confrontada por ser mulher. Sim. Com certeza. E fora os tantos pratinhos que a gente tem que equilibrar, né? Além do pratinho de empreendedora, é o pratinho de mãe, é o pratinho de esposa, né? Que às vezes a gente, depois de mãe, negligencia um pouco. E o pratinho de mulher, então, fica lá atrás. Não, esquece. Esse é o primeiro que cai. É. Você vai tentar rodar, ele já tá lá, pendendo, né? Então, é desafiador mesmo. É só Deus para nos dar a graça. Com certeza. E, assim, eu coloquei, assim, sobre um momento difícil do empreendedorismo, né? Que vocês percebem que te fortaleceu. Foi um desafio, mas te fortaleceu. Hoje, você se sente aprovada nisso. Forte, né? Eu acho que eu vivo esse momento, esse ano, que é esse momento de reconstrução. É um negócio que você encontra parceiros de negócio que muitas vezes, eu não quero, não vai ter a mesma constância, não vai ter a mesma tração que você tem no negócio e desiste, né? E aí você precisa encontrar outras pessoas que topem empreender junto com você, né? Então... Eu acredito muito nessa questão de estar na mesma energia. Sim, né? com muito certeza. Importante. Eu acho que isso é palpável. Sim, eu acho também. Não é só no empreender, eu acho que na vida. Na né? vida. Nas amizades, no seu dia a dia. Como isso tem feito sentido cada dia mais, sabia? Muito. Porque até mesmo, você falou algo muito sério, até mesmo as amizades. Sim. Se você não tivesse sintonizado com pessoas, mulheres no caso. Na mesma frequência que você, né? Exatamente. Justamente. Que pensem da mesma... Pelo menos que seja compatível ali o tipo de pensamento, que tenha uma vida mais ou menos no mesmo estilo que a sua. Na mesma direção. Na mesma direção. Porque não combinam, não dá. E querendo ou não, a gente absorve sim. Sim. Isso traz confusão, isso traz distração. Gente, se a gente for parar para pensar, como é fácil a gente cair na distração. E da distração você vai para dormência, né? Você acaba ficando ali anestesiado, parado, inerte. Eu sempre fui, toda a minha vida, minha mãe até falava, nossa, eu não tenho medo na adolescência, né? Quem que a Marília é amiga, com quem ela vai andar, porque eu sempre fui muito seletiva. Mas assim, não é seletiva por nitidez, não é nada disso. Mas tem pessoas que eu não consigo. Tipo assim, não dá.
Não é porque eu me sinto melhor, mas assim, eu tenho essa questão da energia, sabe? Sim. Parece que se a pessoa me sugar demais também, Mas isso é física Existe, quântica, né? viu? física quântica. É física Existe quântica. muita energia que suga mesmo. Suga, E a gente precisa aprender a se blindar. se blindar. Eu aprendi isso, assim, na prática. Trabalhando com desenvolvimento humano, eu lembro de uma cliente que eu tinha, ela sempre chegava muito para baixo. E eu sempre alto astral, e aí, o que a gente vai falar hoje? Quais são os objetivos da semana e tal? E aí ela chegava, ela derrubava problema. E eu, empática demais, querendo ajudar, eu pegava Absurdo. tudo aquilo para mim. Sempre que ela ia embora, muitas vezes eu demorava a chegar em casa porque eu dormia dentro do carro. Uau! Eu dormia dentro do carro. E muitas vezes eu chegava em casa, eu deitava assim na cama com as pernas Esgotada. para baixo e o portinho ligado no 440, chegava, vamos no cinema, vamos jantar, vamos isso. E eu, me deixa aqui que eu só quero morrer. Eu só pensava isso, eu só quero dormir. E uma professora no meu MBA que me ensinou, falou, olha, se você trabalhar com pessoas, até você se relacionar com pessoas, com amigas, com amigos, que vier com uma energia mais baixa, uma frequência energética mais baixa, que está mais elevada do que a sua frequência alta, ela absorve a sua energia alta e joga energia negativa em você. Se você não souber se blindar. Então, aprenda, toda vez que você conversar com uma pessoa assim, que está te trazendo muitos problemas, você tem que pensar, você tem que estar ouvindo, mas você tem que pensar, nossa, que bom que a minha vida não é assim. Que Sim. bom que eu tenho condições de ajudar essa pessoa, mas a minha vida não é essa. A Esse gente problema não é meu. deixar com o outro o que é dele Sim, é importante. mas a gente precisa aprender, porque a gente não sabe. Né? Não, e nós Não somos mesmo. de uma Não cultura mesmo, que tem que não aprender. é assim, né? É. A cultura do brasileiro não é essa. Se a gente for olhar para as famílias, né? Quando eu vejo aquelas reportagens daqueles menininhos que jogam futebol, que é muito bom, o sonho deles, não, eu vou comprar uma casa para minha mãe, eu vou salvar, né? Essa é a nossa cultura, né? De querer salvar o outro. Sim. Né? Com certeza. Sempre. No início do casamento, o Lourenço, ele assustava muito comigo, porque tinha pessoas, amigos, que eu bati o olho, assim, eu falava, ó, isso aqui não dá, é assim, 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 eu sinto isso, 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 evita abrir sobre a nossa vida. Aí, acontecia, assim, pouco tempo depois, tudo vinha à tona, né? E ele falava, você é bruxa. Sensibilidade, Porque né? sentia, né? É. E nós mulheres temos isso, né? Nós temos uma sensibilidade que é fora do comum, Sim. fora do comum. Mas isso é algo muito importante, né? No nosso dia a dia e até na nossa empresa. Nossa, e como? Com certeza. Você, né? E como? Ver é quem que é importante. que vai estar ali como um fornecedor. Não, quando eu vou essas conversar... relações. Às vezes eu vou conversar com mulheres que eu vejo que tem o perfil de empreendedora, né, para se associar a mim, trabalhar, empreender comigo. Aí, mas quanto tem que investir para começar nessa empresa? Eu falo, olha, você vai fazer, compra esse kit aqui, 547, mais esse óleo, você vai fazer 6 parcelas de R$102. Ai, porque eu tô apertada. Gente, R$102 para você começar um negócio que tem possibilidades milionárias, a pessoa já titubear, eu já falo assim, não quero para trabalhar comigo. Porque já colocou uma barreira ali, ela nem viu o que é, né? Nem viu, nem experimentou. E colocou uma barreira numa coisa que é ridícula. Que empresa que você abre com R$102 a parcela? Então, eu até falo isso, assim. Que quebra, né? Como você o defeito da Doterra é o investimento ser barato demais. Eu falo isso, sabe? Entendi. Porque as pessoas não põem fé. Falou, não, peraí. Uma franquia, eu vou investir R$500 mil, eu faço uma dívida milionária mensal ali, um custo fixo elevadíssimo. E você está me falando que com uma parcela de R$102 sem custo fixo, eu posso ficar milionária? Será que esse negócio é verdade mesmo? Mesmo você provando, a pessoa vem, aí eu falo, já não bateu, sabe? A energia já não bateu ali. Não é o mesmo pensamento. Não tem um pensamento de empreendedora, Tem. né? É Por isso que é bom a gente qualificar até os amigos, né? A gente qualifica os Nossa. amigos também com qualidades que você elenca ali importantes, né? Sim. Valores que tem a ver com os seus.
É verdade. Gente, é muita coisa, né? E sobre culpa. Já sentiu culpa por não dar conta de tudo? Ou alguém aqui dá conta de tudo? Amiga, pelo amor de Deus. A gente vive culpada, né? Essa é a questão. Até mesmo, principalmente quando você abre uma empresa. Porque você nasce com vontade de empreender, mas ninguém te ensina a ser empreendedor. Verdade. Você quebra a cara, você faz compras erradas, você contrata pessoas erradas. Então, assim, é tanta coisa que você faz errado. E a culpa cai sempre em quem? Por que eu não vi isso? Por que eu não fiz aquilo? Como eu não enxerguei Como eu isso? não enxerguei? E às vezes, eu até brinquei esses dias, coloquei até no Instagram falando assim, que eu não dou ouvido a quem nunca fez nada. Porque assim, quando você tá lá lutando, tentando, porque realmente, gente, empreender, você não sabe de tudo. Você vai tentar. A sua cabeça fica borbulhando de informação, mas você fala assim, não, eu vou acreditar que a Marília vai me ajudar. Eu vou acreditar que a Juliana tá vindo pra somar comigo. Não é assim? Você pensa assim. Só que a pessoa que tá do lado de fora, parece que ela sabe tudo que você não sabe, né? E aí você escuta muito apontamento e tudo, e a culpa vem. Mas geralmente, né, essas pessoas são realmente quem não faz nada. Sim, com certeza. É impressionante. Com certeza. Quem tem resultado não faz isso, não tem esse tipo de comportamento. Justamente. Eu aprendi a não me culpar. Eu não me culpo por nada mais, sabe? Antigamente, como eu falei, eu jogo vôlei. E a Luísa, sempre quando eu tô saindo para ir jogar vôlei, ela vem. A senhora vai deixar sua família para ir jogar esse vôlei? Falei, vou. Eu falo sempre assim, vou. Esse é o momento da mamãe. Isso faz bem para a mente da mamãe, faz bem para o corpo. A mamãe encontra amigas, conversa coisas diferentes. Então, qual é o problema da mamãe? Eu não tô fazendo nada errado, Luísa. Mamãe faz tudo para vocês o dia inteiro. Tá tudo organizado, não tá te faltando nada e o papai está aqui. Você, né? Qual é o problema da mamãe sair por 1h30 e fazer uma coisa que a mamãe gosta? Então, antigamente eu ia, mas eu ia chorando também. Nossa. Hoje, ela fica gritando lá, eu desço o elevador. Não ligo, eu falo, eu já sei que isso vai passar. E vou conversando com ela para que ela entenda. Não, né? e assim, a gente aprender a se respeitar. Por Sim. exemplo, tem coisas que eu também não me deixo mais me afetar. Por exemplo, quando eu estou com as pessoas, eu esqueço o celular. Esqueço. E pra mim, do fundo do meu coração, tá tudo Nem bem. aqui tá, né? Não o nosso tá aqui, mas... Entendeu? Mas isso faz bem pra mim. Sim. Porque eu consigo realmente conectar com as pessoas. Tá presente, Tá presente. realmente. E eu acho que, assim, hoje a gente tá vivendo um mundo que o celular, ele traz o desrespeito. É. Você vê na igreja, a pessoa você vai na igreja uma vez na semana. Naquele momento a pessoa tá no celular. Não, é o que mais se vê. Sim. Entende? É. Olha que loucura. É a distração. Você tá né? com teu filho e o celular... Porque eu, por exemplo, no meu caso, a minha empresa é 100% online. Tudo é pelo telefone. Tem hora que eu pego e falo, Maite, a mamãe precisa agora sentar aqui e responder essas pessoas. E eu vou te falar, tem dia que eu não consigo. Eu tenho uma dificuldade. Isso é meu mesmo. Mas hoje eu não me cobro tanto em relação a isso, porque ninguém, é igual você falou, não vou dar conta de tudo mesmo. Sim. E a gente aprender a viver bem, né? Com sanidade. Não, e até o fato de você educar o cliente, né? Sábado e domingo eu comecei a receber umas mensagens, você pode olhar para mim o rastreamento do meu pedido? Aí gente, a cliente tem acesso ao sistema, por que ela não entra lá e olha? E aí eu fui para responder, eu falei, não, eu vou responder segunda-feira de manhã. Porque é o meu final de semana. Eu tô com a minha família. Essa pessoa deve estar com a família dela. Como que ela quer que eu resolva? E eu vou resolver o quê? Sábado. A única coisa que eu resolvo no final de semana é mães na emergência que precisa de bomba extratora de leite. Claro. Aí eu vejo ali na hora que vai chegando, né? Aí a pessoa fala bomba de leite.
Aí eu atendo essas mães, É, sabe? uma É emergência. algo urgente. Algo urgente é diferente. Agora, uma coisa assim, não depende de mim, depende do correio que funciona de segunda a Não, você sexta. imagina. Por que eu vou incomodar a pessoa no sábado ou no domingo? As pessoas não têm vida, não têm família. E aí as meninas ficam, mas a senhora não vai responder, cliente? Né? E eu falo, não, eu vou responder segunda-feira. E elas... segunda eu explico pra ela Mas que isso é um treinamento até com a gente mesmo, viu? Porque a nossa cabeça, você pensa assim, nossa, tem que ser Nossa, agora. vou perder o cliente. Tem que ser agora, né? vou perder, se eu não falar. Mas aí você vê que não. Não, Gente, é uma mundo... forma de educar. E até eu falei pra ela, Sim. olha, se você tiver urgência, você mesma tem acesso. Né? Na segunda-feira, quando eu respondi, pode entrar aí no link tal, você vai clicar aqui, vai assim, aqui você tem acesso ao seu rastreio. Mas hoje a gente vive nesse mundo que as pessoas querem acelerado, tudo agora, tem tudo que ser, agora. Ai, se você, eu quero tal produto. Se você não me responder, eu vou eu procurar comprar outra pela pessoa. internet. É isso. Nem vai receber na hora. Tipo, eu tive uma cliente que me sinalizou, até a Pamela lá da célula que indicou, sábado, 10 horas da noite. Eu tava saindo do shopping. Aí eu vi que era uma emergência. Ela falou, olha, meu filho veio para jogar futebol, deu 2 bolhas, 2 calos de sangue no pé dele. E ela falou para mim que lavanda é bom. Aí eu falei, olha, lavanda é bom, mas tem uma pomada chamada Correct X, que é uma pomada cicatrizante, que eu acredito que vai fazer melhor efeito. Eu tenho ela pronta entrega. Ai, desculpa, você pode trazer agora? Peguei, fui lá em casa, busquei, porque era uma emergência. Mas se eu vejo que é uma coisa como um pedido extraviado, o que eu vou fazer, gente? Respondendo aquela pessoa ali naquele momento. Às vezes eu vou deixar ela mais nervosa de responder e falar, segunda-feira você me chama? Melhor já responder segunda, né? E é exatamente isso. É a culpa e a maternidade, né? Não tem jeito. Mas eu não me culpo nem pela maternidade. Às vezes fala assim, Juliana, você tem saudade de quando as meninas eram bebês? Eu falo, não. Eu tenho. Aí, não, eu não tenho. Saudade, Mas eu vou falar por quê? Porque eu fui tão intensa em cada fase que eu acho que eu adoro pegar bebezinho, cheirinho, eu acho uma delícia. Mas assim, de pensar, nossa, mas eu acho que quem tem saudade é porque não viveu aquela fase intensamente. A gente vai ter o segundo. Pode ser. Mas eu vivi intensamente cada fase das meninas, principalmente com a Luísa, que foi pandemia, a gente preso dentro de casa. E eu com a Laura, com 3 anos, eu tendo que administrar ali, a empresa do Portinho não fechou. Era só eu com elas. Então eu tinha que esperava a Luísa dormir para poder ir brincar um pouquinho com a Laura, que estava sozinha, começou a desenvolver ansiedade, porque estava sozinha, presa dentro de casa. Comia, abria a geladeira, mamãe, quero comer uma coisinha. E eu, filha, você acabou de comer. Eu vi que era ansiedade. Né? Então, eu tinha que me desdobrar ali. Gente, que fase, hein? Que fase. Não é fácil. E aí, eu ainda inventei de empreender. Junto com isso, ainda inventei de empreender. E qual a lição que a maternidade trouxe para o empreendedorismo? Eu acho que, principalmente, saber confiar. Como se diz, acreditar. Porque até ser mãe, né? Eu aprendi muito isso com o Benício. Você saber que acreditar que você consegue, mãe de primeira viagem que não sabe nada. Não, eu vou conseguir dar um banho no meu filho sozinho, criar ele sozinho, né? Ele revelou a sua verdadeira identidade, né? Sim, com certeza. Eu tava até contando para as meninas, eu sou uma antes e uma depois, né? Porque depois que você é mãe, parece que sua cabeça ela dá um 360, né? Você começa a pensar totalmente diferente. E eu acho que transmite até mais tranquilidade. A Cris Valadão, ela nasceu depois do Benício, né? Eu acho que se ela tivesse nascido antes, eu tinha ficado louca. Aí eu tinha. Porque aí eu queria tudo muito... Eu era isso aí, ó. Tudo na hora. Perfeccionista. Extremamente. Eu acho que, eu ainda sou um pouquinho, né? Mas eu tô aprendendo a não ser, não tô? Eu tô aprendendo. Mas eu acho que... Principalmente, assim, a ficar mais calma, mais tranquila, justamente... Saber que não é tudo você. Você não vai dar conta de tudo.
E é uma não depende caminhada, só né? de você, né? Eu acho que a maternidade, ela revela isso, esse entendimento que tudo tem um tempo, é uma caminhada, é um aprendizado, Sim. que vai acontecer no Sim. tempo certo. Sim. A gente aprende, né? Muito, Aprende. muito. E é isso que eu tava te falando. Se eu tivesse empreendido antes, eu não sabia disso. Pra mim, as coisas tinham que ser na hora e tinha que ser eu fazer. Eu não confiava na Ju. Centralizadora. Não, demais. Pra mim, se eu colocasse na mão dela, ela não ia fazer do meu jeito. Uhum. Então, Não vai, não né, vai. Não vai. Mas assim, pelo menos eu tenho que confiar que o jeito dela também dá certo, não é só o meu. Entendeu? Verdade. Aí hoje, cada dia mais, eu tô aprendendo isso. Não sei. Não vem falar que hoje eu sou totalmente diferente. Não, mas eu venho confiando cada dia mais. E principalmente por ser mãe, né? Porque quando você é mãe, você quer colocar seu filho dentro de uma bolha, né? E carregar ele ali, ninguém pode chegar perto, ninguém pode fazer nada. É só você. E eu acho que ele me ensinou muito essa parte. Com certeza. Não é, Ju? Eu acho que a maternidade me ensinou a colocar também os pés no chão, sabe? A ser Verdade. corajosa, mas no limite. Eu sempre fui muito doida também, muito aventureira. Certo. Até contei para as meninas ali fora. Eu era assim, eu vou começar a correr. Só que eu sou competitiva. Eu quero competir. Eu corri 5 quilômetros, na próxima eu vou 10. E treinava, corria 10. Agora eu vou 21. E fui fazer a meia maratona do Rio. Tô lá no Rio, fiz a meia maratona, tô andando igual o Robocop, assim, com dor em tudo quanto é lugar. Ai, credo. Olhei assim e falei, eu vou voar de asa delta. Louca. Liguei pra minha mãe só lá da praia, lógico, né? Mas eu já era casada. Avisei pro Portinho pra minha mãe depois que eu desci. Eu falei, se eu avisar antes, vão falar, minha mãe principalmente, vai falar, não é pra ir. E eu não desobedeço. E fui. Subi a Pedra da Gávea lá e fiz aquele treinamento de 10 minutos. Abracei uma pessoa que eu nunca vi na vida, que era um instrutor. Minha vida tá na sua mão, amigo. Ai, meu Deus. Vambora. E ele vai correndo enquanto você tá no ar, você tem que estar correndo. E corri 12 minutos, a gente sobrevoando ali a Floresta da Tijuca. E eu olhando para baixo, meu Deus, se esse troço cair... Ai, credo. Eu pensava isso, meu Deus, se esse troço cair, não sobrevive ninguém aqui. Né? E não sobrevive mesmo. Eu olhava para trás, vi o povo de parapente, falava, não, eu tô mais de boa, menos corajosa do que esse aí. Aprendizado do dia, né? Existe sempre uma mais doida que você. E eu acho que depois da maternidade, se me convidar para voar de asa delta ou saltar de paraquedas, hoje eu não faço isso. Eu vou pensar 1000 vezes, né? Assim como no empreendedorismo, eu tenho os pés no chão de olhar e falar, peraí, o que é viável? Né? Eu não sou a doida também que sai arriscando loucamente, como eu fazia antigamente, né? Hoje eu tenho passarinho para dar água, né? Então eu acho que isso. Nossa, assim, como filho é uma bênção, né? de várias maneiras. Traz né? o equilíbrio. O equilíbrio. Tá na hora de a gente ter mais, né, Maria? É verdade. Deus vai nos abençoar. Amém. Amém. E sobre o casamento, né? Como parceria aí nesse empreender. Como que isso é na vida de vocês? É eles que impulsionam ou tem que Nossa, frear? no meu caso, eu tenho um parceirão. Portinho, se eu falar que eu vou vender água no sinaleiro, ele já vai comprando as coisas e ele Maravilha. acredita super. Tudo que eu falo que eu vou fazer, ele apoia demais. Eu, graças a Deus, assim, eu acho que não dá certo. E isso é uma característica que eu busco nas mulheres para empreenderem comigo. Seu parceiro precisa estar de acordo. Se ele não tiver de acordo, se for por dúvida, a gente precisa mostrar para ele o que é o negócio. Agora, se ele viu e ele falou que não, tá tudo bem, fique em paz, mas não é esse o negócio para você. Né? O parceiro, ele precisa apoiar. Verdade. Senão não faz sentido. É verdade. Com certeza. Eu também acredito. Eu te falo de toda a verdade. A Cris Valadão, ela só está aberta hoje por causa do meu marido. Porque eu, no início, eu tinha uma sócia. E aí, como se diz, a construção da loja assustou ela.
E ela não quis. Ela saiu, só que na hora que eu me deparei com tudo já praticamente pronto, eu falei, e agora? O que eu faço? Ela saiu antes de abrir a loja? Antes de abrir. Nossa, olha. Antes de Ela abrir. topou antes e na hora H pulou Ela fora. topou e o Eduardo começou a reforma e tudo, e a gente começou a mexer. E quando tava já, assim, na metade da obra, ela viu que não daria conta. E aí eu, desesperada, eu falei pra ele, e agora? O que a gente vai fazer? Não tem como, eu não vou sem ela, não vou sozinha, né? Aí ele virou pra mim e falou assim, sócio seu sou eu e sócio meu é você. E a gente vai conseguir. Olha, Então, assim, ele sempre foi muito parceiro, de sair, de fazer compra comigo, de estar junto nos problemas, de dar os palpites dele, mesmo não entendendo, né? Porque não é algo que ele O universo entende. dele, né? Justamente. Às vezes eu, nervosa, falo, eu não quero mais, ele quer sim, você não vai fechar não, você vai conseguir, isso vai dar certo. Então, eu acho que eu concordo plenamente com o que a Juliana falou. Sem a parceria, É impossível. Não flui. não A vai. verdade é que sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Não, com Realmente. certeza. Principalmente o casamento, né? Você tem que estar em Tem que paz. ser a nossa base, né? Tem Tem estar que em ter ali paz. uma parceria. E eu também compartilho da mesma ideia. Lourenço, na época, falou: não, amor, vai. Se não der certo, não tem problema. Italianão. E assim, eu ia panfletar no parque, ele ia comigo. Isso aí. Não tinha vergonha, não, vamos junto, e vestir a camiseta do Clube Kids. Aí eu lembro que no início, eu falava assim para algumas clientes: vou ver com a minha equipe de entrega. Aí eu olhava para ele. A equipe de entrega. Eu falava, não, eu tenho que ter uma equipe de entrega. Mas eu acho assim, eu acredito muito que é por isso que a gente deu certo e eles também, né? Porque são basicamente o mesmo pensamento, não só nós, mulheres, mas os homens também. Sim. Né? Acho que é isso. Não, eu que dá lembro certo. quando eu estava na Samsung, né? 8 anos de empresa, nessa loucura de ficar viajando. Eu cuidava do Centro-Oeste, Norte e parte do interior de São Paulo. Nossa. Então eu viajava praticamente o Brasil inteiro. E ele ficava aqui. E aí, no final, como ele me conheceu, assim, antes, e a gente foi navegando, caminhando aí por essa jornada juntos, né? Ele via o que eu estava vivendo. Tava de boa. De repente, ele começou, eu chegava, ele abria a porta, assim, só um pedacinho, falava, não posso receber ninguém não, sou casado, fechava a porta. Aí, depois, outro dia, abrir a porta, veio trocar a mala, ele começou a soltar umas piadinhas, e aí eu comecei a perceber, e ele sempre foi de brincar, né? Brinca com tudo. Aí eu percebi, assim, ele tá incomodado, mas ele não Ele quer não tá falar. sabendo expressar, né? Assim. Então, nas piadas, nas brincadeiras, eu percebi vai que ele percebendo. estava incomodado. Eu falei, eu não vou arriscar meu casamento por conta de um trabalho. Trabalho vale a se arruma pena, outro, né? E eu pedi para sair. E a minha chefe, na época, falou, Você é mas louca. espera aí, eu tô te convidando para vir para São Paulo, pra você morar em São Paulo, para você avançar e ficar aqui dentro da Samsung. Porque você chegou no último nível, não tem como te promover mais. Eu falei, não, mas eu não tô pedindo para sair para ser promovida. Eu tô pedindo para sair porque hoje já não faz mais sentido. Né? E aí muita gente me chamou de doida na época, porque era um empregaço. Mas valeu a pena. Tem uma família estruturada, Com certeza. bonita. Com Isso certeza. realmente Talvez não se eu tem- tivesse aceito esse convite para ir para São Paulo, eu não teria minhas filhas, sim. né? Não tem dinheiro no mundo Não. que pague isso. Com São certeza. escolhas, né? Sim. Então vamos lá. Agora eu vou fazer um bate-bola rápido, né? Quem que vai começar? Cris. A Cris. Ai, Cris. Empreender é, Coragem, ser mulher é, confiança, sucesso pra mim é, família. uma mulher que te inspira. Nossa, minha mãe. Com certeza, não tem outra. Um conselho que você daria para a sua versão mais jovem. Você não tem ideia do que tá por vir. Acredita em você. Ai, ai. Com certeza. Agora, Caju. Empreender é, Confiança em Deus. ser mulher é,
Um ato de coragem. Todos os dias. Sucesso para mim é Ver minhas filhas encaminhadas. uma mulher que te inspira. Acho que minha avó materna É. me inspirou muito. Um conselho que você daria para sua versão mais jovem? Sai fora desse CLT. Começa a empreender logo. Começa a empreender logo. Vai vender bombom na faculdade. Você vai dar bom. Muito bom. E é isso, gente. Hoje, né, a gente celebrando aí esse mês de março, né, mês da mulher. E que alegria ter essa tarde com vocês. Foi muito especial. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês. São minhas amigas, né? Não é, eu falo assim, gente, não são. As pessoas pensam que todo mundo vem aqui que é cliente, que é parceiro, não, mas acima de tudo, são amigas, são pessoas que fazem parte da minha vida, da vida da minha filha. E eu me sinto muito amada por Deus, por Ele me conceder pessoas assim na minha caminhada, que apoiam a Clube Kids, que sempre indicam. E muito obrigada, e que bom poder saber um pouco, né, da história de cada uma, dessa vivência, dessa caminhada. E eu peço muito que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Em todos os sentidos, abundantemente. Amém. E que Ele venha realizar aquele desejo que pode ser, assim, tão simples, mas que Ele sabe, né? A cerejinha do bolo ali é importante, né? E eu espero que muitas mulheres possam assistir esse episódio, se conectar com vocês, com a história de cada uma, como eu, né, me conecto e aprendo muito. Obrigada. Obrigada eu. Com certeza, a gente que agradece, né? A gente Sim. poder vir e falar, mesmo com medo. Mesmo com medo, vai. Mas deu pra fluir, né? Com Foi certeza. ótimo. Obrigada, Tudo gente. deu certo, né, Ju? Foi ótimo, ótimo. Obrigada. Ai, maravilha. É Tem isso. alguma coisa que vocês querem deixar de mensagem para mulheres, né, nesse momento que possam estar passando por alguma dúvida, algum medo, alguma incerteza, alguma insegurança? Eu posso dizer para as mulheres que empreendem, que às vezes bate essa insegurança, persista. Persista, constância, disciplina, faz todo dia. Ainda que você não queira, né, faz todos os dias o que você precisa fazer que vai dar certo. Deu certo com a gente, vai dar certo com você. Verdade. É dizer assim que às vezes a gente, como mulher, a gente se sente cansada, né? Sobrecarregada. Mas existe aí no fundo uma menina que sonha e que pode ter certeza que se colocar fé em Deus, as coisas vão acontecer. Não desistir, porque o mais íntimo do seu coração tá para chegar. Então, tenha fé. É verdade. E assim, com tudo que vocês falaram, né? O que no meu coração diz agora é sobre o legado, né? A gente entender que toda a nossa vida, na verdade, é o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos. Com certeza. Sim. E isso não acaba em nós, não acaba neles, que é uma continuação, e nós somos a continuação de quantos legados, né? Sim. Com certeza. E a vida é isso. Vamos juntas caminhando. Vai. Obrigada. Obrigada.